Olá, querido irmão, querida irmã. Que bom poder falar novamente com vocês e juntos podermos meditar um pouquinho mais na palavra de Deus, naquilo que Ele tem a falar para o meu coração, para o seu coração. Que bom saber que o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre e que nunca abandona as obras de suas mãos. Seu cumprimento a todos vocês, com a graça do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ter um momento de oração para que Deus esteja nos iluminando no entendimento, na leitura da palavra de Deus. Pai querido, nós estamos diante de Ti, vamos ler a Tua palavra, vamos meditar na Tua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, aguça a nossa compreensão, para que todos possamos ser edificados pela Tua santa palavra, que é inspirada, e que ela nos conforte, que ela nos exorte e que ela nos ensine a caminhar no bom e perfeita vontade do Senhor. Pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo de número 2, versículos 1 ao 4 e depois versículos 14 e 20. Abacuque, capítulo 2. Deus responde de novo a Abacuque: Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: Escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Agora, versículo de número 14. E a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. E finalmente, versículo de número 20. O Senhor está no seu santo templo, que todos se calem na sua presença. Leitura da palavra do Senhor. O hino 318, do Inário das Igrejas Evangélicas Reformadas, ele diz assim: Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Nós não sabemos quando passará este tempo de pandemia, nós não sabemos na nossa cidade até quando se estenderá essa quarentena, e a pergunta que fica a todos nós é: e agora? O que é que nós podemos fazer? Enquanto a resposta não vem, as respostas às nossas orações, como falamos na semana passada, enquanto não cessa esse tempo de quarentena, de recolhimento, o que nós podemos fazer? Vamos aprender com o profeta Abacuque algumas lições do que podemos fazer nestes tempos de espera, nestes tempos de recolhimento. Abacuque é um profeta que viveu no reino de Judá por volta do ano 600 a.C., e ele viveu no contexto das invasões babilônicas, quando Nabucodonosor vem do norte, invade a Síria e desce até a região do povo de Deus, Israel, Judá. E o momento em que a nação estava vivendo não era dos mais agradáveis. Havia a violência, havia a exploração,
pessoas perdendo seus bens, pessoas sendo expulsas de casa. E a pergunta do profeta Abacuque era: Senhor, eu entendo que nós estamos sendo punidos pelos nossos pecados. Mas esse povo babilônico, ele não é muito mais, não são um povo bem mais pecadores do que nós somos? Porque o ser humano, amados irmãos, ele sempre gosta de se comparar, mas fulano peca mais do que eu. Fulano é tão mal quanto eu. Por que na vida dele vai tudo bem? Por isso que no versículo 1 o profeta ele diz: vou subir até a minha torre e vou olhar e ver o que vai acontecer. E enquanto a resposta não vem, enquanto este tempo não passa, pegando uma carona com Abacuque, o que nós devemos fazer? Eu gosto deste profeta. Nós já meditamos com os irmãos em alguns trechos desse profeta, creio que no ano de 2018 ou 2019. Abacuque significa abraço. É curioso que nós estamos vivendo num tempo em que não podemos nos abraçar. E Abacuque, cujo nome significava abraço, era alguém que precisava ser abraçado por Deus, acolhido por Deus, consolado por Deus, como nós também precisamos sermos consolados por Deus. Enquanto a resposta não vem, o que fazer? Curioso que vivemos num tempo de imediatismo. As pessoas desejam, as pessoas querem, e querem para já, querem para ontem. Quero tudo e tudo agora. Nós somos obrigados por um sistema a tomarmos decisões rápidas, sem pensar. E nós inconscientemente aceleramos o tempo. Mas o tempo não passa mais rápido. E isso faz com que todos nós acabamos nos tornando pessoas ansiosas. Abacuque ele vai nos dar a receita, nos dar o caminho, algumas lições sobre esperar em Deus. Isso é o que nós podemos fazer agora. Nós nos aplicamos a viver, a seguir as orientações dos ministérios da saúde estadual, municipal, federal, mas enquanto isso nós esperamos em Deus, nós aguardamos em Deus, nós descansamos em Deus, dele vem o nosso socorro, é nele que nós devemos nos refugiar. Enquanto a resposta não vem, enquanto a pandemia não passa, enquanto a quarentena não acaba, em primeiro lugar nós devemos esperar, e esperar pacientemente pelo tempo certo. Versículo de número 3, aliás, versículo de número 1. Ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo certo. Não é apenas o tempo, é o tempo certo. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A resposta de Deus, ela vem no momento exato. A palavra esperar, uma palavra em hebraico chamado shalat, e ela tem o sentido de esperar, de aguardar, e até mesmo uma ideia da guerra, de aguardar de tocaia. Aguardar o momento certo, o momento exato. A impaciência, ela é uma característica do nosso tempo. Nós vivemos tempos de aceleramento. Então, quando nós oramos, quando nós aguardamos em Deus, a resposta ela pode vir de modo positivo e rápido, ou talvez negativo. Deus sempre vai nos responder. Nós aqui precisamos aprender a receber de Deus a resposta correta, não da maneira com que nós desejamos, mas da maneira com que Deus, no seu plano eterno, Ele tem preparado para cada um de nós. Esperar não é fácil. O poeta francês Clément Marot, ele disse certa vez: para quem sabe esperar, tudo vem a tempo. Para quem sabe esperar, tudo vem a seu tempo. Abraão esperou com fé. Abraão confiou em Deus. E 25 anos, quase 30 anos após a promessa de Deus, ele recebeu o cumprimento.
Então, amados irmãos, devemos esperar em Deus, até que a primavera de Deus chegue na nossa vida, até que o escatom, o tempo certo, o tempo adequado de Deus, do cumprimento, ele se desabroche sobre a nossa existência. Não vamos interferir na agenda de Deus. A resposta do Senhor para tudo o que está acontecendo, ela não vai chegar nem antes e nem depois. Ela vai chegar no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Como diria Chico Buarque em uma das suas canções, não vamos nos afobar porque talvez não seja para já. Aprendamos a confiar em Deus. Enquanto a resposta não vem, enquanto não passam as crises, a quarentena, segunda lição, devemos colocar a nossa fé em ação. Versículo de número 4 diz que os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas, os justos viverão pela fé, viverão por sua fidelidade a Deus. Então, o que podemos nós fazer quando as contas estão chegando, quando as crises na família estão aflorando, quando a enfermidade está batendo a porta dos nossos familiares, dos nossos amigos? O que nós podemos fazer? Diz aqui Abacuque, devemos exercitar a nossa fé. E o texto ele é bastante claro. Nós vamos viver por sermos fiéis a Deus. Confiar, a palavra hebraica emuná. Emuná significa firmeza, fidelidade, estabilidade. E isso é dom de Deus, isso vem de Deus. A gente percebe nesse texto que o justo vive pela fé. E no Novo Testamento, Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, diz que somos justificados pela fé. E então nós temos paz com Deus. Paz é fruto da justificação. Se você deseja viver em paz nesse momento difícil, nesses tempos, exercite a sua fé. Você que já é justificado por Deus pode viver em paz. A paz que só Ele pode dar. Martin Luther King, ele disse certa vez que nós não precisamos enxergar a escada toda. Basta com que nós coloquemos os pés no primeiro degrau, e depois no segundo e no terceiro, e nós vamos pela fé percorrer esse espaço até onde nós desejamos chegar, pela graça de Deus. Em quem você tem colocado a sua fé? Na medicina, nos cientistas, nos políticos de Brasília? Em quem você tem colocado a sua esperança? Nós devemos cooperar com o Estado, nós devemos cooperar com os ministérios de saúde, dar atenção às orientações e esperar o melhor e orar pelos nossos governantes. Mas a nossa esperança final, ela sempre deve estar em Cristo, em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Se Ele diz que não vai faltar pão, não faltará. Se Ele diz que não vai faltar abrigo, não faltará o abrigo na sua vida. Se Ele promete que não te deixará sozinho nos momentos e horas difíceis, Ele estará contigo lado a lado. Às vezes a resposta vem na hora, às vezes precisamos esperar até a metade de um tempo e às vezes ela virá no final. Não desista, normalmente é a última chave no molho a que vai abrir a porta. Deus é o nosso refúgio e Ele é o nosso socorro, sempre presente em tempos de adversidade. Enquanto a resposta não vem, enquanto a pandemia não passa, terceira lição, devemos confiar que Deus reina sobre todas as coisas, Ele é soberano. Versículo de número 14, a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Este texto aqui está nos falando da graça comum e gloriosa de Deus, que permeia toda a sua criação. A graça que envia a chuva, o sol, a graça que faz com que os rios corram,
A graça que dá sabedoria aos médicos, aos cientistas, habilidades e talentos aos artistas. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Vamos confiar que Deus reina sobre todas as coisas. Os reinos do mundo sucumbiram. O reino da Babilônia, ele passou. O reino medo-persa, ele caiu. O Império Grego desabou e o Império Romano também ficou para trás. Mas nos dias do Império Romano nasceu aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e o seu reino jamais ele terá fim. Então não fique olhando, amado irmão e irmã, para as suas crises, não fique focado apenas nas suas próprias crises pessoais, crises emocionais. Olhe para Jesus, olhe para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Enquanto a resposta não vem, a gente olha para Cristo, para a glória de Deus. O Max Lucado escreveu no seu devocional há algum tempo atrás que quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, esteja presente em meu coração, esteja presente em meu escritório, entre na minha família, seja o Senhor da minha família, de meus temores e de minhas dúvidas. Enquanto a resposta não vem, enquanto o tempo de recolhimento não passa, quarta lição, nós devemos nos aquietar na presença de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Abacuque, no versículo de número 20, ele diz assim, o Senhor está no seu santo templo, que todos se calem diante dele. Na antiga aliança, o templo era um local geográfico importantíssimo na fé do povo de Deus. Hoje nós sabemos que não há mais esse conceito de templo físico, e sim local onde nós nos encontramos para orar. E que o templo somos nós somos templo do Espírito. Então o texto está nos dizendo aqui que ele se encontra, ele mora em nós, ele está presente em nós, Deus, através do Espírito Santo, portanto devemos nos aquietar, calem-se diante dele, calem-se na sua presença. Enquanto a resposta não vem, nós aquietamos o nosso coração, depositamos os nossos temores, as nossas angústias aos pés do Senhor. Silenciar. Quando o medo assaltar o meu coração, quando o medo assaltar o seu coração, quando a angústia assolar a nossa vida, nós devemos nos lembrar, nós somos templo do Espírito, Ele mora em nós, não estamos sozinhos. Não estamos abandonados. Deixe de lado as suas preocupações e entregue-se aos cuidados de Deus, porque Ele habita em você. A palavra que Abacuque utiliza aqui, calem, na sua presença, calar, é uma palavra que tem o sentido de fique calmo, e não apenas fechar a boca e ficar em silêncio, é ficar calmo, é um estado de espírito que somente Deus, em sua graça, habitando em nosso coração, pode operar na nossa vida. Albert Einstein, ele certa vez disse que penso 99 vezes e nada eu descubro. Deixo de pensar, mergulho em silêncio e eis que a verdade se me revela. Nós cantamos uma canção que diz, eu te busco, eu te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Aquiete-se diante de Deus. Desacelera o ritmo do teu coração. Sossegue na presença de Jesus. Desacelera do compasso deste século, da correria deste século. E escute o sussurro de Deus, o sussurro de Jesus, falando ao seu coração palavras de consolo e palavras de edificação, para a glória dele. Deixe de lado. Salmo 46, ele nos diz, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Descanse em Deus. Faça o que é preciso, mas descanse em Deus. Amados irmãos, caminhando para a conclusão da nossa meditação neste dia, nesta manhã, enquanto a resposta não vem, enquanto a pandemia ela não passa, enquanto somos obrigados a ficar dentro de nossas casas, aqueles que podem,
O que nós podemos fazer a não ser confiar no nosso Deus, naquele que tem respostas para todas as nossas indagações. Às vezes nós corremos atrás de respostas imediatas, mas nelas não estão ou não está a nossa segurança. Nossa segurança está em descansar em Deus. Oremos. Pai querido, te damos graças porque ouvimos a tua palavra. Ajuda-nos a confiar em ti, a descansar em ti, a colocar os nossos olhos unicamente em ti. E nos colocarmos aos teus pés, porque é o Senhor que cuida de nós. Como Abacuque, que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor nos abrace e nos conforte, nos console e nos dê força para que nós caminhemos e que para que nós jamais venhamos a desistir da fé. Estende a tua boa mão, Senhor, sobre a vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão angustiados. Que o Senhor esteja com cada família da igreja, fortalecendo. Que cada um busque refúgio em ti na oração. Que cada um se volte para ti através da leitura da palavra de Deus. E que o Senhor nos edifique, porque a tua palavra é um meio de graça. Nós recebemos no nome de Jesus. Amém. Há um cântico que diz: a vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas quanto à dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus e a negra nuvem passará. Ó, não duvides, mas confia em Deus. Amados irmãos, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e a cada um conceda graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e lhes dê a paz. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana.